Então, pessoal, bem-vindo à aula 3.4. Essa aula vai ser bem mais curta. Eu vou falar só um exemplo, né? E o final daquela aula de barganha e matchings, vou falar de um exemplo aqui de two-sided markets interessante para pensar e responder algumas coisas novas aí para pôr para discussão, tá? Então, o ponto interessante aqui, voltando ao slide da aula, né, a gente estava vendo essa parte do two-sided matching, do two-sided markets, né, vendo que o mercado pode ser um mecanismo, né, de juntar compradores e vendedores interessados, e esse é um ponto interessante, né? E aqui o exemplo do aplicativo chamado Valeu, da Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? No começo de 2022, a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou um aplicativo de delivery, né, para competir com os famosos iFood, Uber Eats, iFome, Rappi, Glovo. Tem vários aplicativos aí de delivery de comida, né? Você pede uma refeição por lá e chega na sua casa, né? O nome do aplicativo da Prefeitura do Rio de Janeiro, até onde eu sei está funcionando só no Rio de Janeiro, é Valeu, tá? E aí, na propaganda que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ou no anúncio, né, na própria página do prefeito, o aplicativo prometia não cobrar dos restaurantes, dobrar a taxa para os entregadores e não aumentar o preço para o consumidor, tá? Então, olha só, 3 coisas, tá? Na verdade, não aumentar o preço para o consumidor estava implícito aí nesse anúncio que eu vou mostrar. Mas não cobrar taxa aos restaurantes e dobrar a taxa de entrega para os entregadores, geralmente os motoboys que levam a comida até os clientes, né? Que é uma proposta interessante para fazer maior ganho para esse elo da cadeia, né? Que é o elo dos entregadores, o elo dos distribuidores. Teve várias questões no início da pandemia, até um pouco antes, né? Falando de como essas pessoas ganham um pouco, né? Elas têm que fazer muita entrega para tirar o dinheiro delas, tá? E, por fim, não aumentar o preço do consumidor. Será que é possível, né, cumprir essas 3 promessas? Tá? Então tá aí o que foi divulgado aí, pelo próprio prefeito da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, a Prefeitura do Rio lança delivery com taxa zero para os restaurantes e lucro dobrado para os integradores, né? Então, quer dizer, incentivando os entregadores e restaurantes a mudarem para esse aplicativo, né? E aí, vamos colocar aqui, né, que para essa proposta funcionar é preciso que exista espaço para competição. Isso é interessante a gente colocar, tá? A análise de mercado de 2 lados é mais complexa do que essa de equilíbrio parcial que eu vou fazer aqui, tá? Mas como eu estou simplificando o assunto para a gente pensar com a ferramenta que nós temos da graduação, até com um pouco mais de ferramenta de micro 2, levaria um pouco mais de tempo, né? Eu vou fazer um pouco dessa questão com o mercado parcial, tá? Então podemos pensar no equilíbrio de mercado parcial com uma cunha de preço para a interpretação ficar mais simples, tá? Vai funcionar tal como colocar um imposto, né? Esse mercado que faz a intermediação, ele está cobrando uma taxa dos 2 lados, tá? Nesse caso, os aplicativos de delivery cobram do consumidor e do entregador uma taxa né, dos 2 lados, e por isso, né, o two-sided markets. E tal como na incidência tributária, quem paga a maior parte vai depender das elasticidades do mercado, no fim das contas, tá? O aplicativo pode dizer que ele não está cobrando do restaurante, mas se o restaurante ficar muito dependente do aplicativo, né, parte dos encargos vão recair para ele, né? Ou seja, sem elasticidade de oferta do ofertante for baixa, né, ele que vai pagar parte desses encargos. Bom, vamos ver então no gráfico para ficar mais fácil, né?
Então, tá aqui o gráfico de, como se fosse um gráfico de mercado parcial para o mercado de delivery, né? Tá aqui uma demanda pelas refeições, a oferta das refeições compostas pelos vários restaurantes, né? O que é um aplicativo de delivery? Você tem que pensar que é uma praça de alimentação. O serviço é esse, né? É uma praça de alimentação fácil de pedir na sua mão, tá? Então, o que o aplicativo vende é uma facilidade de encontrar os ofertantes, né? E para os restaurantes, o que ele vende também é uma facilidade de encontrar os consumidores, tá? Então, essa cunha de preços aqui, em que atua na diferença do preço que o consumidor está pagando e o preço que o restaurante está recebendo, é na qual atuam esses aplicativos de delivery, tá bom? Então, vamos colocar aqui que o preço que o consumidor está pagando por refeição, em média, é R$50, tá? Só para pôr um exemplo com valores. E o preço que o restaurante está recebendo por essa mesma refeição é 40, tudo bem? Se não houvesse custo de intermediação, eles estariam no equilíbrio de mercado ali com preço no meio, tá? Preço de 45, tudo bem? Mas o que está acontecendo aí? O aplicativo está cobrando 10 para fazer essa intermediação de consumidores e ofertantes, tudo bem? Com o exemplo sugerido, com esses valores aqui, né? Suponha que os consumidores pagam 50, o restaurante recebe 40, né? 10 é a diferença do aplicativo e 5 por refeição ele paga para o entregador, tá? Então 5 é pago ao entregador, outros 5 ficam como receita do aplicativo, né? Então note que sem intermediação o preço seria 45, né? É como se o aplicativo estivesse cobrando uma taxa de R$5 de cada lado do mercado, compradores e vendedores, né? Se o Valeu pretende dobrar a taxa de entrega, isso quer dizer que ele precisa passar R$10 para os entregadores, né? Estava pagando 5 os demais e agora o Valeu vai pagar 10, tudo bem? Isso deixaria, né? Tipo, se ele passar todos os R$10 da diferença para os entregadores, isso deixa o aplicativo sem receita, tá? A receita do aplicativo está zerada, tudo bem? Ainda, zerar a taxa para os restaurantes equivaleria a repassar para os estabelecimentos o preço de 45, tá? R$45, tudo bem? Então, quer dizer, na verdade é como se o aplicativo quisesse fazer para o restaurante: olha, pode cobrar o preço que você cobra para o consumidor que vem até a sua loja, né? Que vem até o seu restaurante, então vai cobrar 45. E aí o ponto é o seguinte, né? Como é que eu coloco um preço para o ofertante, desculpa colocar aqui, de 45, né? Pago 10 para o entregador, né? Mesmo que o aplicativo fique com 0, vamos dizer que isso é possível. Como é que eu faço essa conta e ainda cobrando 50 do consumidor? Tá? Você teria que somar esses dois aqui, você vai ter 55, né? Isso se a demanda do consumidor for inelástica, né, pessoal? Então, não tem jeito, né? Como é que fecha essa conta? Não fecha essa conta com esses valores que eu estou propondo aqui no exemplo. Teria que ser, talvez, outros valores, né? Então, aqui estão as perguntas para pensar, né? Tipo, para discussão. Como a prefeitura pretende manter o negócio se a receita foi zerada? Será que não vai ter custo de manutenção do negócio? Alguns aplicativos têm custo de manutenção bastante baixo, mas não é zero, porque vai acontecer um problema, vai acontecer alguma coisa que precisa, né? Por melhor que seja o aplicativo, isso vai acontecer. Então não adianta pagar só o desenvolvimento inicial e não ter nenhuma manutenção, né? Então, como é que de novo a pergunta, como é que a prefeitura, né, pretende manter o negócio com receita zerada? Como é que é possível esse negócio? Como é que, né? Se fossem outros valores, aqui eu coloquei um valor de exemplo médio,
tá? Baseado aqui nas compras que eu faço em aplicativos do gênero. Não sei como é que é para os valores normais de um dia a dia, de uma semana, para esse aplicativo. Teria que conhecer melhor, mais detalhes dos dados desse mercado, né? Mas será que tem espaço para fazer o que eles estão querendo fazer? Não cobrar do restaurante, dobrar a taxa de entrega para os entregadores e talvez, não sei, talvez eles estejam pensando em aumentar um pouco o preço para os consumidores, mas aí vale a pena, eles entrariam no aplicativo, né? Com base nesse paradigma que a gente construiu, pense nessas e outras perguntas sobre esse mercado, tá? Pensa como estão atuando também as demais empresas, tá? Existem espaço para mais empresas? Essa é uma das perguntas que em economia geralmente a gente faz, né? Essa competição aí, ela tá livre ou existe, né, uma barreira de entrada, existe uma dificuldade de entrada? Que dificuldades são essas? Tá bom? Pensem nisso aí, tá? E para terminar a aula, eu vou falar dessa questão sobre mecanismos de preços, tá? Dadas as aulas anteriores, você já deve ter percebido que o mecanismo de preço é importante para a economia, tá? Os preços, eles são como uma temperatura, né? Tipo uma medida, né? Indicada por um termômetro. Então, o preço é a temperatura, é a indicação lá, se você está com febre ou não, né? Se algo está aquecido ou não, tá? Preços relativos altos indicam uma economia aquecida para um produto específico. Vou melhorar aqui a escrita desse slide, né? Uma economia aquecida para um produto específico, né? Preços relativos baixos indicam desaquecimento econômico. Então, os preços eles sinalizam alguma coisa, né? Preços muito altos sinalizam, olha, ofertantes produzam mais porque, né, tá tendo um excesso de demanda aqui e então isso pode ser corrigido com maior oferta, né? Ou equilibrado com maior oferta. E o contrário, né, está pedindo para as pessoas, ou está sinalizando para as pessoas saírem do mercado. É esse comportamento de equilíbrio que os preços tentam alcançar, tá? Um autor que falou muito disso foi o Hayek, né? Um autor da escola austríaca, né? Então ele próprio, uma corrente à parte da escola austríaca, mas bastante citado, né? Por esses e outros fatores que ele estudou, né? Esse comportamento dos preços foi um dos grandes fatores, essa informação embutida nos preços e no cálculo foi um dos grandes fatores que ele estudou, não apenas um único, né? Das propriedades emergentes do mercado também, tá? Tem um texto aqui bem antigo dele, de 1937, que eu consegui achar e fala disso, e um texto, né, uma repetição, um texto numa coletânea de 2009, né? E além de vários outros textos que ele falam, né, desse princípio, né, que o preço carrega uma informação importante. Por isso que regular preço, né, não é uma boa ação, tá? Para ele, essa informação, para o autor, né, para o Hayek, essa informação é utilizada por uma miríade de agentes econômicos, né, de forma a guiar suas ações, tá? Que podem estar corretas ou não, tá? Você pode, com a informação do preço, errar, porque o mercado é dinâmico e pode alterar, tá? Mas é você que está correndo o risco de acordo com os preços, tá? Então, não há problema em tomar decisões erradas, mas você tem que ponderar risco e possibilidades de ganho, tudo bem? E nisso você está ponderando essa informação que o preço está te dizendo, né? O que o mercado está querendo está embutido nessa informação dos preços. Isso é interessante, isso foi um ponto, tá? Então, preços e quantidades compõem variáveis importantes do mercado, tá? O equilíbrio geral, tal como vimos na aula anterior, seria os preços sempre interconectados e influenciando mutuamente, tá? O Hayek tinha essa noção
de equilíbrio geral, talvez uma noção não muito computacional, uma noção diferente do equilíbrio geral computável e tudo mais, outra vertente, mas ele tinha essa noção de mercados interdependentes, né? E talvez a grande explicação para o que funcionava, a grande previsão do Hayek foi falar que a economia socialista, baseada na planificação e no controle dos preços, né, preços tabelados e tudo mais, não ia funcionar por causa desse cálculo que não era propiciado porque a informação era sempre imperfeita diante desse mercado, tá bom? E aí Bronk, né, de 2013, revisa essa teoria de Hayek, né, que tem limitações, né? Por quê? Porque não reconhece importantes distorções dos preços que duram por muito tempo. Como é que uma distorção, né, ela pode ser inclusive uma informação da distorção, mas ela dura tanto tempo que os agentes tomam decisões erradas. Tomando essas decisões erradas, eles vão fazer decisões desequilibradas que influenciam outras decisões que vão estar também desequilibradas. O equilíbrio não é tão simples nesse caso, tá? E aí, de fato, né, muitas crises advêm dessa falha de competição, assimetria de informação e demais imperfeições que, embora possam se... Aqui está faltando, né? Embora possam se manifestar, está sobrando um M aqui, nos preços, deixam ainda mais difícil esse mecanismo atuar perfeitamente. Tá? Para finalizar aqui, mais à frente veremos algumas falhas de mercado e como elas podem atuar sobre os preços, né? Coisa que a gente está discutindo em economia do setor público e nas aulas presenciais. Entenderemos também como as sociedades precisam tomar decisões coletivas e algumas delas em que não há preços ou preços são imperfeitos para um guia das decisões dos agentes econômicos. Mas, por outro lado, né, concordando um pouco com Hayek, a experiência mostra que tentar impedir os preços de funcionarem livremente não é uma boa opção e quase nunca é uma boa opção para a economia. Então, tabelamento de preços, interferência de preços demais não é uma boa opção porque você atrapalha o funcionamento de livre mercado que carrega essas informações para os agentes interpretarem. Tá? Também, por outro lado, uma série de imperfeições que mostram que esse mecanismo, essa máquina de gerar matchings, né, que a gente mencionou, né, esse organismo em que o mecanismo de preços não pode e não consegue ser completo. Então, o mecanismo de preços ele não é um produto final, acabado, ele tem suas imperfeições, ele tem os seus problemas, tá bom? Então aqui está a referência da nossa aula, tem vários textos que eu mencionei, bem interessantes, espero que tenham gostado. É isso aí, né? A discussão sobre preços, eu acho que um motim para discutir sobre preços é o preço da gasolina. E aí, né, tipo, esse tema eu tinha proposto quando o preço da gasolina estava aumentando bastante, né, e agora teve uma correção por interferência nos preços. Então, pensem sobre isso, pensem nesses assuntos que nós falamos aqui e até a próxima aula, aula 4. Até mais, tchau, tchau.